não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Desmantelado o Império, as igrejas disseminadas pelo território tornaram-se os sucedâneos da esfrangalhada administração romana. Na confusão geral, enquanto as formas de uma nova época mal se deixavam vislumbrar entre as névoas do provisório, os padres tornaram-se cartorários, ouvidores e alcaides. As sementes da futura aristocracia europeia germinaram no campo de batalha na luta contra o invasor bárbaro. Em cada vila e paróquia, os líderes comunitários que se destacavam no esforço de defesa foram premiados pelo povo com terras, animais e moedas, pela igreja com títulos de nobreza e a unção legitimadora da sua autoridade. Então você vê, a origem da Europa foi isso aqui. Então, o Império se desmantelou, então daí cada senador romano fugiu para as suas terras, todos eles eram proprietários de terra, moravam em Roma, mas tinha lá a fazenda da qual viviam, cada um correu para a sua fazenda e isso aí criou então, vamos dizer, as chamadas propriedades feudais, né? Que eram independentes entre si, cada um com a sua organização econômica e militar, né, e sobreviviam do esforço próprio. Eles tinham poucos negócios umas com as outras, tá certo? Então, enquanto isso, você não tinha mais o governo central, então, portanto, você não tinha administração pública. E a única entidade que estava espalhada em toda parte era a igreja. A igreja era onipresente, então ela assumiu as funções administrativas. Por exemplo, registro de imóveis, o sujeito comprava uma fazenda do outro. Quem fazia o registro? O padre, por quê? Naquela época, né, o clero era constituído das pessoas que sabiam ler e escrever. Não necessariamente os que tinham sido ordenados padre. Muita gente era parte do clero sem ser padre, tá certo? Mas era reconhecido como membro do clero por saber ler e escrever. Então, só os membros do clero sabiam ler e escrever. Resultado, eles que viraram, né, os cartorários, os administradores, etc, etc. Isto deu origem, então, à Europa medieval e a toda a Europa moderna. Então, esses líderes comunitários que lideraram o esforço de defesa contra as invasões bárbaras, então eram premiados, né, pelo povo com terras e moedas e pela igreja, né, a igreja os reconhecia então como nobres, então eles viravam pessoas importantes como os antigos senadores romanos, então eles se tornavam, né, grandes fazendeiros, condes, duques e príncipes e até reis, não é isso? Se você pensar, de onde surge o reino de Portugal? Já mencionei isso, um senhor de terras, que era o Dom Afonso Henriques, saltava as janelas dos seus adversários, cortava-lhes a garganta e dizia, agora tudo isso é meu. E pegou uma fazenda, outra fazenda, outra fazenda, no fim, virou rei. Né? Isso foi o primeiro poder central, que depois da queda do Império Romano volta a aparecer na Europa. Né? Na verdade, Portugal vira a primeira nação europeia. Eles não tinham nações, você só tinha aglomerados de propriedades feudais mais ou menos independentes. Né? O rei, onde havia um rei, era uma função mais honorífica do que outra coisa. O rei não mandava nada, o rei era apenas um senhor feudal que tinha um pouco mais de prestígio, um pouco mais de poder do que os outros, mas que dependia inteiramente deles, né?
para garantir a sua autoridade. Mesmo a propriedade feudal, não pensem que era uma coisa tão absoluta assim. Se um senhor feudal não conseguisse administrar a sua propriedade, de modo a sustentar todos os moradores dela, os outros proprietários feudais se juntavam e tomavam aquilo dele. Você não sabe tomar conta, então agora é nosso. Quer dizer, era um poder muito vacilante, na verdade. Né? Também, se você pensar assim, qual é o poder material que o senhor feudal tinha sobre, né, os habitantes, o povo que morava ali? Era muito pouco, porque era assim, o que eram as armas? As armas eram espadas e lanças. Espada e lança qualquer um podia manipular. Né? Só quando aparece a cavalaria por aí, o negócio já piora. Mas piora por causa da quantidade de cavaleiros, porque cavalo qualquer um podia ter também. Né? Então, a diferença de poder do homem poderoso para o cidadão comum, né, era uma diferença mais quantitativa do que qualitativa. Eles dispunham das mesmas armas. Se você se revoltasse contra o seu senhor feudal, né, o senhor feudal vivia no meio deles, andava para cima e para baixo no meio deles, qualquer um podia esfaqueá-lo quando quisesse. Quer dizer, tinha muito pouco poder. Né? O pessoal hoje imagina, não, ele era um senhor feudal, eles acreditam naquele negócio do direito da primeira noite, né, que o sujeito tinha o direito de comer a esposa do outro. Isso nunca existiu. Essa é a Idade Média criada por Hollywood. Né? E tem tanta gente que acredita, é uma coisa absolutamente incrível. Então, o senhor feudal tinha que dar graças a Deus de que, né, os seus subordinados não o matassem. Ele não tinha poder, não podia se manter ali pelo poder das armas. Ele ninguém teria capacidade para isso. Né? Então, se você pega, hoje em dia aqui nos Estados Unidos, o território ainda é dividido em condados. O que é condado? É uma propriedade do tamanho da propriedade de um conde. Você imagina um sujeito ter armas para subjugar toda a população de um condado. Então não é possível uma coisa dessa. Hoje é possível, porque você tem armas mais desenvolvidas, mas naquela época as armas eram muito simplórias. Né? Então você tinha que ter mais gente a seu serviço. Então você tinha lá um grupo de soldados, né? Mas como é que você mandava nesses soldados? Ele estava vinculado a você por um juramento de lealdade. E isso na época funcionava. O juramento de lealdade e obediência funcionava. Era só isso que segurava, não era o poder das armas, nem o poder do dinheiro. Né? Então, hoje em dia, você falar de lealdade no mundo atual, no mundo do João Bidet, você falar em lealdade, a pessoa ri na sua cara. Né, certo? Mas isso já funcionou em outras épocas. Né? Então, vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. A propriedade agrária não foi nunca o fundamento nem a origem, mas o fruto do seu poder. Né? Eles ganhavam a propriedade porque eles tinham poder militar, eles tinham liderança, organizava um pequeno exército para reagir aos invasores, então ele tinha o poder militar na mão, e daí os caras lhe davam as terras e dinheiro. Então ele ficava rico por causa do poder militar, não ao contrário. Essa história, não, o poder feudal se assentava na propriedade da terra, que nem falava Karl Marx e os marxistas. Isso é uma besteira de coisa de quem não estudou. Eles tiveram o poder primeiro, a propriedade feudal depois. É isso? Então vamos lá. Poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado, ciosa de não se misturar às outras. Você imagina como o sujeito que era, vamos dizer, o campeão da defesa militar da sua cidade, da sua região, como ele se sentia superior aos outros? É? Quer dizer, o protetor se sente superior ao protegido. Não é natural que seja assim? Em qualquer comunidade animal é assim. Quer dizer, você tem o chefe, que é o mais forte, que ganhou a briga dos outros, né? E os outros estão tendo medo dele. É coisa normal. Então, este poder, ele se cria pela força militar, não pela propriedade. A propriedade vem como consequência, não como causa do poder. Basta isso aí. Se você estudar essa parte da história, precisa ver que o marxismo é uma bela porcaria. Né? Quem acredita em marxismo é burro e não estudou. Agora, quem acredita em marxismo só lê livro marxista. Então é um negócio assim, se você pensar a biblioteca marxista, é um negócio imenso que não acaba mais. Qual foi a maior editora do século XX? Foi a editora estatal da União Soviética.
inclusive tinha parte de editoras e livros estrangeiros, publicava livros em mais de 100 idiomas. Montes e montes e montes e montes. Você pega, eu tenho aí a coleção da obra completa de Karl Marx e Engels, publicada por eles através de uma editora inglesa, quer dizer, o dinheiro é da União Soviética. É um primor de edição, meu Deus do céu. Você pega lá a edição, por exemplo, eu tenho aí, a coleção inteira era 50 e tantos volumes, eu tenho 42, faltam uns 8, né? Era uma edição primorosa, e tinha edição de tudo que existia. Outra coisa, não existia outra editora, né? E essa editora, quem comandava? A KGB. Quer dizer, a KGB comandava o movimento editorial em toda a União Soviética, meu Deus do céu. Quer dizer, um monte de países, né? E a bibliografia marxista é suficiente para você ler o resto da vida só livros marxistas e você não vai terminar nunca. Você não vai conseguir ler 1/100º da bibliografia marxista, né? Você imagina, para você ler os 50 volumes de Karl Marx e Engels, mais 54 de Lenin, mais 12 de Stalin, mais uns 30 do Trotsky, pronto, acabou a sua vida. Não dá para você estudar mais nada. Então eu vejo, por exemplo, esse menino que faz lá página de marxismo, né? A quantidade de livro marxista que ele leu é majestosa, mas ele só lê isso. O outro também que está lá morando na Alemanha, também, mesma coisa. Então, eu tive essa experiência porque eu durante 8 anos eu fiquei fazendo só isso, só lia marxistas, né? É evidente que eu não cheguei a ler 1/1000 do que dessa bibliografia. E mesmo assim, né, no ambiente em que eu estava, eu era um eruditíssimo, né? Se você pega os caras que estavam no partido na época, Zé Dirceu, Rui Falcão, meu Deus, você está brincando comigo? Eles não leram nem o manifesto do Partido Comunista, pô. Não entendiam absolutamente nada de marxismo, né? Só faziam o que o chefe mandava, né? Eu conhecia um homem cultíssimo ali naquela época, que era o Nabor Cares de Brito, né? Que já estava 70, 80 anos na época, e, veja, e pela primeira vez na vida dele, este erudito marxista estava lendo Hegel. Então, eu conheci um marxista que leu Hegel aos 70 anos. Né? Claro que eu fui, então, ler Hegel, né? Eu tinha uma ediçãozinha francesa de trechos morceaux choisis, né? Trechos escolhidos. Dava lá, umas 800 páginas. E eu me diverti um bocado lendo aquilo. O sujeito teve a bondade de pegar os trechos mais legíveis do Hegel, porque tem trechos que são incompreensíveis, mas ele pegou só os melhorzinhos, né? Então, isso aí me abriu para a dimensão de que existia alguma coisa além do marxismo. Porque quando você lê o Hegel direito, você vê que ele poderia ser desenvolvido em muitos outros sentidos, além daqueles que o Marx desenvolveu. Daí, na época, você vai ver, não existia a esquerda hegeliana, a direita hegeliana, existia mais o centro hegeliano, existia um monte de escolas que saíram do Hegel, né? Tem escola que sai até hoje, né? Depois, com esse negócio marxista, né, eu fui ler a introdução à leitura de Hegel do Alexandre Kojev. Alexandre Kojev era um russo exilado na França, que foi professor do Jean-Paul Sartre, professor do Merleau-Ponty, professor do Raymond Aron, professor de todo mundo. Era um gênio fantástico. Só que, e ele dizia, eu sou o único stalinista ortodoxo. E depois se descobriu, se revelou, o governo francês revelou, em 1999, publicou documentos que provavam que o homem era da KGB. Quer dizer, ele não era do Partido Comunista. Então todo mundo pensava que ele era... Não, ele não é um marxista, ele é apenas um marxiano. Isso é besteira, né? Marxiano não existe, ou o cara é marxista ou não é nada. E o cara era da KGB, pô, né? Então, isso aí foi me abrindo a mente para outras possibilidades. Mas, se você quiser passar a vida inteira se intoxicando de marxismo, você não vai acabar com o material. Em qualquer livraria brasileira, você entra lá, a bibliografia marxista que tem ali é um negócio que já não dá para acabar. Tem um sujeito que escreveu um livro chamado Gramsci, o Brasil, ele começa se dizendo, Antônio Gramsci é o autor mais citado em trabalhos acadêmicos no Brasil. Você imagina, então,
a imensidão de trabalhos acadêmicos que tem sobre Antônio Gramsci e inspirados no Antônio Gramsci, você nunca vai acabar de ler essa porcaria. Então, é assim, isso é uma auto-intoxicação, uma auto-hipnose. Né? Assim, o primeiro autor não marxista, né, antimarxista que eu li foi o Ortega y Gasset. E eu lembro que eu estava lendo no Barbeiro. Né? Eu estava lendo justamente A Rebelião das Massas. E nas primeiras linhas eu já fiquei impressionado. Falei, pô, ninguém escreve como esse cara. É impossível escrever assim. Né? Porque ele escreve de maneira que dá a impressão que é você que está escrevendo. Pô. Então, ele diz que ele pegava o leitor pela goela e chacoalhava. E ele faz exatamente isso. E eu li e falei, mas não é que esse desgraçado tem razão? Né? Então, daí, evidentemente, entrei em crise, né? Da qual fui sair muito tempo depois. Mas, só por este pedaço aqui, veja, a casta feudal não se impôs pela propriedade, mas ao contrário, a propriedade lhe foi dada porque ela se impôs pelas armas. Comandante de força de resistência não precisava ser um sujeito rico, bastava ser um sujeito valentão e hábil no uso das armas. Como, por exemplo, quando Napoleão invadiu Portugal, quem foi que criou, né, a resistência? Foi o nosso Zé Bonifácio, que não usou ninguém, era apenas um estudante, então ele criou lá um batalhão estudantil para resistir ao Napoleão. Era a mesma coisa que esses caras faziam naquela época. Né? Então vamos lá. Poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado, ciosa de não se misturar às outras, de não se dedicar, portanto, nem ao cultivo da inteligência, bom somente para padres e mulheres, isso aqui é um detalhe importante, nem ao da terra, incumbência de servos e arrendatários, nem ao dos negócios, ocupação de burgueses e judeus. Então, o que fazia essa casta? Não fazia nada. Né? Ela existia só para defender a comunidade. Se não tinha guerra, não tinha ataque, ela não fazia coisa nenhuma e todo mundo tinha que trabalhar para eles. E o pessoal aceitava trabalhar para eles porque sabia que em caso de emergência ia precisar contar com eles. Você vê, naquela época, assim, não se metia a população civil na guerra. Isso é uma coisa que começou só muito tempo depois. Naquela época, você atacar a população seria considerado uma covardia horrível. Até eu já contei aqui, já comentei um episódio, eu acho que eu li no livro do Titus Burckhardt, A Civilização Hispano-Árabe, né? Um caso que uns comandantes muçulmanos cercaram lá um castelo e iam atacá-lo, só que o dono do castelo tinha ido para outro lugar esperando que a batalha seria noutra cidade. Eles cercaram, mas ali só tinha, né, a rainha ou duquesa, sei lá, a mulher principal lá, e as suas empregadas. Eles cercaram o castelo, a mulher saiu de dentro com as suas empregadinhas, deu um tremendo esporro no comandante muçulmano. Você não tem vergonha de atacar mulheres e crianças? O cara baixou a cabeça e foi embora. Você imagina, né? Se fosse hoje, mulheres e crianças, oba, é aqui mesmo que eu vou fazer minha festa. Né? Então, era outro mundo, outras pessoas, outra mentalidade, outra moral. Né? Coisa importante. O pessoal pensa assim, não, naquela época a educação era privilégio só dos homens, entendeu? Ninguém estudou nada, rapaz. Puta que pariu. Nenhum nobre estudava coisa nenhuma. Você vê, Carlos Magno consentiu em aprender um pouquinho a ler quando ele já tinha 32 anos. Mas ele tinha 3 filhas já sabiam ler. Então, escola, aprender é para mulher que vai ficar em casa ou para o sujeito que vai ser padre. Se você não é padre nem mulher, você tem que estudar para quê? Você tem que saber é fazer a guerra. Então, a casta militar era analfabeta. Ela não dominava os outros pela cultura. Meu Deus do céu! Então, daí tem né? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que as universidades, elas surgem. Não, a universidade surge para criar a casta governante. O quê? Não saía casta governante nenhuma dali, porra. O cara saía dali, ou ele ia ser o outro professor, ou ele ia ser um padre. Né? E o padre, se o padre tivesse algum poder, dependia do quê? Dependia da classe armada que o protegia. Não é isso? Claro que o padre tem um prestígio, mas prestígio é uma coisa, poder é outra, meu Deus do céu. Né? Então,
o que circula de besteira sobre a história dessa época é uma coisa monumental. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.